Olá, você que nos acompanha, seja bem-vindo e bem-vinda ao Olhar Crítico, um programa de análise semanal sobre temas e entrevistas que abordam o jornalismo político. Este trabalho é feito pelo Centro de Crítica da Mídia e a pós-graduação em Comunicação Social da PUC Minas. Toda semana temos um encontro marcado com diferentes pautas da mídia. Meu nome é Hércio Sena e eu estou acompanhado pela Maria Luísa Guiduli, formada em Relações Internacionais pela PUC Minas. Olá, Malu. Oi, Hércio. Oi, Dani. É um prazer estar com vocês aqui hoje. E também o nosso convidado de hoje, o professor da PUC Minas, Dani Zaredini. Olá, Dani. Prazer. Obrigado pelo convite. Hoje vamos falar sobre os desafios do conflito Israel e Palestina. E para conversar conosco, trouxemos o professor Dani Zaredini, que é doutor e mestre em Geografia pela PUC Minas e bacharel em Relações Internacionais. Atualmente é diretor do Instituto de Ciências Sociais e professor do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da PUC Minas. Zaredini foi professor visitante na Peking University, na China, em 2014 e professor visitante na Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, em 2018. É líder do grupo de pesquisa Oriente Médio e Magrebe e membro do grupo de pesquisa Potências Médias no curso de Relações Internacionais. Olá, Dani, a gente vai começar então conversando sobre esse conflito que dura 9 meses. E na sua opinião, por que ele ainda prossegue com tantas notícias trágicas sobre esse acontecimento? Na verdade, o que nós assistimos hoje é a continuidade de um filme que tem mais de 70 anos, né? Os conflitos internacionais, eles não podem ser vistos como cenas isoladas de uma fotografia, mas sim como um filme que se desenrola, né, com um roteiro, com seus atores principais. E quando a gente trabalha a questão do conflito palestino-israelense, sem observar as raízes desse conflito, nós não conseguimos compreender a sua profundidade e a sua complexidade. Então, o problema que aconteceu no dia 7 de outubro do ano passado, que foi uma tragédia para Israel, né, um ataque terrorista do Hamas contra civis em Israel, gerou uma outra tragédia, que foi também uma resposta assimétrica, criminosa, contra a população de Gaza e que também se mantém até hoje, depois de 9 meses, como você bem disse. Agora, as raízes disso é o conflito palestino-israelense, a criação do Estado de Israel e a não criação de um Estado palestino. E a não solução de um problema que é buscar uma terra ou buscar, né, o reconhecimento dos palestinos enquanto Estado, algo que não foi alcançado até hoje. Dani, a gente tem aí o Hamas como um dos principais atores desse conflito e um dos grandes responsáveis também, já que o primeiro ataque no dia 7 de outubro foi realizado pelo Hamas. Como que você define esse grupo? Na verdade, o Hamas, ele nasce a partir da primeira intifada, por volta de 1987, 88. Existia na década de 80 muita pressão contra Israel a partir de um outro partido, que se chamava Fatah, que era o partido de Yasser Arafat, que é o partido do atual presidente da Autoridade Nacional Palestina. E o que Israel faz? Israel busca minar aquele partido e vai estimular partidos islâmicos em Gaza. E ao estimular determinados grupos islâmicos em Gaza, isso acaba gerando um primeiro grupo, que é o próprio Hamas, né? O próprio, vamos falar assim, né? Aqueles que trabalham com inteligência em Israel, o Mossad e o Shin Bet, eles vão dizer que o Hamas é meio que uma criação de Israel lá nos anos 80. Só que não conseguem controlar. Eles se inspiram muito na Irmandade Muçulmana do Egito e a ideia da criação do Hamas era buscar libertar a Palestina. Só que, diferentemente do Fatah e da OLP, que eram partidos que não tinham ligação com a religião, o Hamas é um partido religioso islâmico, né? E que buscava, então, um caminho guiado por Deus. E isso gerou, vamos falar assim, uma realidade completamente diferente. Agora, o Hamas de hoje não é o Hamas de 1987, nem de 88. Se transformou, né, Dani, nesse processo? Se transformou muito. E hoje ele negocia com Israel.
negocia com Israel. Mas o que aconteceu no dia 7, naquele dia, que foi por iniciativa do Hamas, vamos dizer assim, é uma resposta que o Hamas dava a uma realidade de mudança do cenário do Oriente Médio, que aquilo põe em risco a sua posição política naquela região, né? Então, a reaproximação vamos falar, da Autoridade Nacional Palestina, da Arábia Saudita com Israel, a possibilidade de normalização das relações de Israel com a Arábia Saudita, o fortalecimento da Autoridade Nacional Palestina, isso tudo colocava em risco a posição do Hamas. Então, o Hamas busca mudar o quadro político da região fazendo aquela ação. E tem uma outra coisa. O governo do Netanyahu, ele não foi um governo tranquilo com os palestinos. De jeito nenhum. Que é um governo de extrema-direita, né? E aí o Hamas, ele vai, então, de certa forma, trazer a pauta do conflito novamente para a cena internacional, de uma maneira horrorosa. Mas, de certa forma, isso transformou a preocupação do mundo com a questão palestina. A gente poderia classificar o Hamas também como um grupo de extrema-direita? Como que você classificaria o Hamas? É complicado, né? Por quê? Porque é um partido conservador, ultraconservador, mas ele não pode ser denominado como extrema-direita porque a pauta não se enquadra, por exemplo, de limpeza étnica, não se enquadra como os nazifascistas colocam, não tem uma perspectiva de superioridade étnico-racial. Ele é um grupo muito conservador, concordo, tradicional, religioso, mas que tem por objetivo a libertação nacional. Então, nas Nações Unidas, não colocam o Hamas como um grupo terrorista. Colocam o Hamas como um grupo de libertação nacional. E aí o Hamas trabalha nesse aspecto. Um outro grupo que também é muito conservador, né? Vamos pegar, por exemplo, a Arábia Saudita, ultraconservador. O Irã, ultraconservador. São todos ultraconservadores. Mas colocar na pau da extrema-direita é uma perspectiva muito mais ocidental do que oriental. Eles têm outros problemas, né? Mas isso mostra a complexidade que ele dá com esses grupos e com essas realidades. Dani, eu queria puxar algumas das coisas que você falou nessa sua resposta. Primeiro, a questão do difícil controle do Hamas. Eu lembro, em uma das aulas do curso de Relações Internacionais, que um dos professores falou que é muito difícil você controlar, você acabar com o grupo terrorista, porque primeiro você tem a ideia, né? Você tem todo um ideal, é muito difícil. E eu lembro dele falando também questões de, por exemplo, você tem um parente que foi morto em um conflito, você tem um parente que entrou para um grupo terrorista e acabou sendo morto também. E aí, às vezes, essa questão até de uma vingança, você entrar no grupo terrorista para você não só perpetuar esses ideais, mas às vezes para você vingar um parente que foi morto em um conflito. E como que é essa questão dessa adesão da população palestina também? São essas duas coisas misturadas, né? Quando o Hamas ele surge como se fosse uma alternativa ao Fatah, que é um outro grupo. E o que acontecia naquele momento? O Hamas dizia que o Fatah era um grupo político que se corrompeu, que se afastou do Islã e que era um grupo corrupto. E que o problema da questão palestina não ser resolvida é que os palestinos se afastaram da linha correta. E qual que era a linha correta? O Islã, vamos falar assim. E isso no momento em que, por mais que eles tentavam resolver o problema com Israel, não resolvia. Então o Hamas aparece como uma alternativa. Num território que é o território mais violento, que é Gaza. E por que Gaza é mais violento? Gaza tem um tamanho de Belo Horizonte, aproximadamente. Com a população maior do que a população de Belo Horizonte e que 80% dessa população é refugiada. Então é um quadro extremamente violento, difícil, e isso fez com que quando o Hamas surge e na sua estrutura de bem-estar social começa a funcionar como se fosse um Estado, dando escola para os palestinos em Gaza, hospital, auxílio às viúvas, aos órfãos, e isso gerou muita aderência a esse partido, né? Só que ele é um partido transnacional também, e esse é um ponto. Como é que você controla uma força transnacional? Ele tem um raciocínio diferente de uma força doméstica, né? Então esse é uma primeira questão, né? Você não controla um partido como esse. Segundo, é uma ideia. O próprio Mossad disse
As IDF disseram agora, porque o Netanyahu, que é o primeiro-ministro israelense, ele só se manterá no poder se ele conseguir destruir o Hamas. Mas isso não vai acontecer. E a própria exército israelense, a IDF, disse, né, nós não vamos conseguir destruir o Hamas. Por quê? Porque ela é uma ideia. Ela é uma ideia. Esse é um primeiro ponto. O segundo, qualquer um de nós que tivermos um ente querido morto de maneira injusta, de uma maneira violenta, isso gera um sentimento quase que natural, ruim, negativo. Imagina um quadro como esse. Então, eu posso dizer que quase todos os integrantes do Hamas misturam uma visão doutrinária, mas também uma visão sentimental, que busca justiça com as próprias mãos. Dani, você percebe esse conflito como uma luta anticolonial típica? Sim. Por quê? Porque é um problema não resolvido da presença dos britânicos ali no Oriente Médio. Então, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano deixa de existir, quem que vai controlar o Oriente Médio? França e Reino Unido. E o Reino Unido fica como potência mandatária da Palestina. E ele tem um elemento muito interessante, por quê? Porque quando a Primeira Guerra estava acontecendo, os ingleses estavam com muito medo de perder a Primeira Guerra. E para poder ter o apoio dos russos, porque a maior parte da migração judaica em Israel são de russos, judeus, né? Ter o apoio dos americanos e ter apoio também de alguns países europeus, eles começam a fazer promessas, inclusive promessas para os árabes. Então prometem aos árabes, olha, se você nos apoiar contra os otomanos, nós vamos te dar um Estado Árabe Unido. E prometem para os judeus, né, para o Congresso Internacional Sionista, se você nos apoiarem, nós vamos criar um lar nacional para os judeus. E isso criou situações que eram irreconciliáveis. Irreconciliáveis. E isso fez com que o problema entre palestinos e israelenses se tornasse um dilema até os dias de hoje. Então eu vejo que existe... Porque a promessa que seria feita para um inviabilizaria a promessa feita para o outro? É como se estivesse vendendo a mesma terra para os dois? Perfeito, é um jogo de soma zero, né? E isso aí, você vê a irresponsabilidade de uma grande potência colonial. É um jogo de uma potência colonial, né? Eu faço promessas que não podem ser cumpridas. Só que quando em 48 Israel declara independência unilateralmente, né, em 14 de maio, 15 de maio de 48, o Estado palestino ainda não estava preparado. As Nações Unidas, nem o Reino Unido prepararam a Palestina para se tornar um Estado independente. E aí surge o Estado de Israel. Só que depois, a relação de colonialismo perpetua-se. Mas de quem contra quem? De um povo que foi massacrado na Segunda Guerra Mundial, os israelenses, contra os palestinos. Então, hoje é muito marcante pelas práticas que o Estado de Israel mantém contra os palestinos, com as leis que existem dentro de Israel, que separam quem são israelenses judeus, quem são israelenses não judeus e o que são os palestinos. São práticas muito comuns de forças coloniais contra as forças locais que buscam independência. Ô Dani, antes de ir para a próxima pergunta, eu queria puxar isso que você falou das ações de Israel. Israel tem tido várias acusações de estar cometendo genocídio e crimes de guerra. O que define, até que ponto, esse massacre vai chegar como um genocídio? Qual que é o limite ali das ações em uma guerra, em um conflito, para serem extrapoladas, né, e configurar um crime de guerra? Como que se dá essa divisão? Olha que interessante, né? Acaba a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto judaico, ele mostra ao mundo, é necessário criar limites, inclusive na guerra, não é? E a partir dali, nós temos uma convenção que vai regular o crime de genocídio. O crime de genocídio é criado em 1948, é tipificado em 1948, muito em função do que os judeus sofreram, né? Não só os judeus, mas também os ciganos, os negros, os homossexuais, aqueles que tinham problemas mentais e físicos, né? Os semitas na Segunda Guerra Mundial, todos eles sofreram muito. E o crime de genocídio, ele é apresentado. E o que é isso? Isso é o seguinte, olha,
Se você mata de maneira intencional um grupo social, político, étnico, de maneira a tirá-lo da face da terra, isso não quer dizer que você tem que matar todo mundo. Mas se você pega 20 pessoas e mata aquelas 20 pessoas porque são judeus, ou porque são palestinos, ou porque são ciganos, isso é crime de genocídio. Isso é crime de genocídio. Então, nós estamos falando da Convenção, né, para a prevenção do crime de genocídio, e nós temos também, mais recentemente, o Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma, ele vai criar a questão dos crimes de guerra, né, contra a humanidade. E nos dois casos, nós vimos nos últimos meses, que tanto o Tribunal Penal Internacional, que julga pessoas, né, e o Tribunal de Haia, que julga estados, né, a Corte Internacional de Justiça, eles tomaram decisões que sinalizavam que o que acontece em Gaza é, de alguma forma, genocídio e crime contra a humanidade, crime de guerra, né? Então, existem princípios como, por exemplo, proporcionalidade da resposta, né? Tem que ser observado a proporcionalidade na resposta. Matar as pessoas por fome. Inclusive, quando o TPI fala, quero mandar ali para o Tribunal Penal Internacional um mandado de prisão contra o primeiro-ministro israelense e o ministro da Defesa, Netanyahu e Gallant, né? Um dos pontos é o seguinte: estão utilizando da fome para matar os palestinos. Isso é uma coisa complicadíssima. Agora, qual que é o problema de discutir essas coisas? Mistura uma memória muito negativa, que é o Holocausto, que é quase um tabu, e mistura a utilização política do que o Estado de Israel e não os judeus utilizam dessa memória para uma política de morte. Então, hoje, ninguém pode criticar Israel. Criticou Israel é antissemitismo. Isso está errado. Está errado. Porque nós temos que separar o que é respeitar a memória e nunca mais permitir o que aconteceu na Segunda Guerra contra os judeus, que foi o Holocausto, nem relativizar o que foi o Holocausto, mas ao mesmo tempo lembrarmos o seguinte, que Israel é um Estado independente que tem compromisso com as nações, compromisso com a Carta das Nações Unidas. E a crítica contra Israel, muitas vezes, é necessária, né? Mas o uso político, isso gera problema. E dentro disso, como é que você vê essa proposta do cessar-fogo colocada nesse momento pelo presidente Biden? Essa proposta é muito parecida com aquela que foi apresentada pelo Egito e pelo Catar, que a resposta de Israel foi invadir Rafah. E para o governo Biden é um problema seríssimo essa guerra. Por quê? Porque ela, de certa forma, ultrapassou todos os limites. E isso tem um impacto para o Partido Democrata dentro dos Estados Unidos, que o apoia, e para a população árabe muçulmana que está dentro de Israel, e para os progressistas dentro dos Estados Unidos, né? Então, o Biden busca desesperadamente um cessar-fogo para que a coisa possa acabar, né? Só que qual que é a questão? A questão é que existe um elemento que é impeditivo para que isso aconteça, que se chama elemento Bibi Netanyahu. Lembrando aqui de um amigo meu que é um advogado muito prestigiado, né, que é o Rodrigo Nogueira, o efeito Bibi. E o que é o efeito Bibi? O efeito Bibi é o seguinte: se essa guerra acaba, o governo cai. O governo cai. Ele não só cai, como ele pode ser mandado para a cadeia por questões de corrupção dentro de Israel, por questionar o que aconteceu no dia 7, como que uma das maiores potências militares do mundo permite que um ataque aconteça em Israel e que matem mais de 1.200 israelenses, né? E pela próprio resultado dessa guerra, que é quase 40 mil mortos. Então, o Biden precisa desse cessar-fogo. A população israelense precisa desse cessar-fogo. Os palestinos e o Hamas precisam desse cessar-fogo. Mas o Netanyahu não quer de jeito nenhum esse cessar-fogo. E a pergunta é o seguinte: ele já está imaginando, quando acabar Rafah, ele tem que criar uma guerra com o Hezbollah. Porque a guerra deve continuar. Porque se a guerra acaba, eu caio. Então, eu vejo o seguinte: é essencial um cessar-fogo. Porque essa guerra já passou todos os limites. Mas esse elemento político, né, e a força que ele tem com a extrema-direita em Israel impede que isso
aconteça. Então isso poderia ser uma boa solução política para Israel, mas não necessariamente uma solução para o Netanyahu e o seu grupo político. Né? Esse é o ponto, porque até mesmo dentro do governo Netanyahu tem pontos diferentes de visão. Só que hoje ele se tornou refém, se tornou refém da extrema-direita que está no gabinete israelense. Então, existem ministros ali que não querem de jeito nenhum, que tem uma visão completamente religiosa do conflito. Para eles, o que existe é Eretz Israel, que é o grande Israel, que os palestinos não têm que estar em Gaza, não têm que estar na Cisjordânia, que é algo completamente fora da realidade do que foi o processo de paz que começou basicamente em 93 até hoje entre Israel e os palestinos. Né? Então vejo como um quadro muito complicado. O custo em vidas humanas, em segurança para os próprios israelenses, vidas humanas palestinas, vidas humanas israelenses, para os libaneses, para todos eles, é enorme, isso tudo em razão de um projeto político individual. Isso não é só eu que digo, é só entrar nos editoriais de vários jornais e de analistas israelenses que vão dizer que a partir de um projeto pessoal do primeiro-ministro israelense, nós temos uma situação de limite para Israel. De limite, que coloca Israel num ponto de quase que brinkmanship. Eu não lembro nenhuma outra vez que os Estados Unidos disse: não vão enviar bombas para Israel. E os Estados Unidos chegou a esse ponto, de falar, determinadas bombas eu não mando para Israel, porque está sendo utilizado contra os civis. Dani, como você já mencionou a cidade de Rafah, né, desde o início de maio a gente está acompanhando que Rafah virou um novo centro desse conflito. Né, e é um ponto muito estratégico, porque tem ali, é bem ali na divisa com o Egito, né, e agora Israel também afirmou que tomou controle da região. Qual que é essa importância, além de geográfica, estratégica ali, qual que é essa importância de Rafah para o conflito estar tão concentrado lá agora? Tem um elemento que é estratégico, tático, e tem um elemento que é humanitário. Qual que é a questão? Israel, ele quer destruir o Hamas, vamos falar assim, né? E para destruir o Hamas, ele tem que encontrar onde estão os batalhões, onde estão os centros de controle, onde está concentrada a maior força militar, centro de comando. E ele começou no norte. Começou no norte de Israel, no norte de Gaza, depois foi para o centro de Gaza, né, cidade de Gaza, né, depois foi para o centro de Gaza, e mandando sempre a população palestina sair desses lugares e ir para Rafah. Então nós temos em Rafah mais de 1.200.000 refugiados que saíram do norte e do centro do país, do território ocupado. E isso gerou uma questão humanitária gravíssima, porque ficou faltando qual região para Israel entrar e tentar buscar destruir os túneis, tentar buscar destruir os batalhões, tentar buscar destruir os centros de comando. Rafah. Então, na cabeça dos militares e dos políticos que estão no comando hoje de Israel, não invadir Rafah seria não terminar o serviço. Só que existia um outro problema, o custo humanitário de se fazer isso, né? Rafah está na fronteira ali com o Egito, tem a passagem de Rafah, que é a conexão ali do internacional entre a Gaza e o Egito. Quem controlava era o Hamas, hoje quem está controlando é Israel. Isso gerou um problema com o Egito, que o Egito se nega a permitir passar por ali elementos de ajuda humanitária, porque só aceita passar por uma força árabe que esteja ali dentro. Então isso já é um problema. Uma outra coisa, quando Israel e Egito fizeram as pazes, né, no final da guerra de Yom Kippur, tinha um acordo ali que dizia o seguinte: aquela zona tem que ser desmilitarizada. E quando o Israel chega com tantas forças militares, também gera um problema com o Egito. Então, olha, não é uma questão simples para a gente poder entender, né? Existe um pano de fundo muito mais complexo. Então, de um lado, a sociedade internacional diz: não entre em Rafah. Do outro lado, Netanyahu fala: eu só vou conseguir me tornar ou continuar primeiro-ministro se eu destruir o Hamas. Eu tenho que estar ali dentro. Então, isso gerou um jogo muito difícil de ser trabalhado. Mas é uma cidade importante porque está ali no limite com o Egito. É uma cidade importante porque tem ali mais de 1.500.000 pessoas. E porque uma ação mais violenta de Israel pode significar uma matança generalizada de pessoas, né?
E por que esse desastre humanitário lá é maior do que todas as outras atrocidades que a gente já viu nessa guerra desde que ela começou até hoje? Imagina a população que morava na cidade de Gaza, a população que morava em Khan Yunis, em outras cidades de Gaza, que foram obrigadas a saírem de suas cidades e ir para Rafah. Todos saíram de lá e foram para Rafah. Esse deslocamento sem estrutura, sem nada? Nenhuma. É uma faixa de terra que tem aproximadamente 55 quilômetros de comprimento, entre 15 e 25 quilômetros de largura em alguns lugares. Você imagina crianças, idosos, mulheres, doentes, se deslocando. Porque Israel falava, essa é uma zona segura. Jogava bomba na zona segura. Vai para Rafah e depois invade Rafah. Então, Rafah se tornou um símbolo mais complicado, porque ali era considerado uma zona segura. Não existe zona segura em Gaza mais para os palestinos, né? Quando a gente pensa que 40 mil morrem e que desses 40 mil, quase 70% são crianças e mulheres, a gente vê a natureza dessa guerra. Eu queria deixar uma coisa clara. O que aconteceu no dia 7 de outubro foi uma atrocidade contra Israel, uma atrocidade contra os judeus. E ninguém justifica isso. E eu vejo que Israel estava com a faca e o queijo na mão para dar uma resposta adequada contra o Hamas. Mas a resposta que Israel dá faz com que a própria comunidade internacional se coloque contra Israel. Hoje Israel não tem mais o mesmo apoio que tinha desde o dia 7 de outubro, porque a resposta ela é muito assimétrica, né? E Fatah, já falei Hamas, Fatah, né? Tu termina com ar, né? Mas e Rafah, de certa forma, vai representar isso, né? O ápice dessa resposta é inimaginável, que vai levar o Tribunal Penal Internacional, a Corte Internacional de Justiça, a falar: ali existem elementos de genocídio e de crimes contra a humanidade. Ô Dani, e mesmo com essa resposta da comunidade internacional, do Tribunal de Haia, né, da Corte de Haia, do Tribunal Penal Internacional, isso não surte nenhum efeito na posição do Netanyahu? Surte um efeito limitado, né? Claro, que é do ponto de vista da imagem. Para Israel é muito importante ter uma imagem positiva no mundo, porque ela é uma força colonial. Mas ela quer se mostrar como uma força colonial que tem razão de ser. Por que eu ajo dessa forma com os palestinos? Então, eles têm uma política de propaganda muito forte, que chama Hasbará. A Hasbará é a propaganda israelense. Só que ela está se desmanchando. Por que ela está se desmanchando? Porque nós vivemos uma guerra em tempo real. E quando nós vemos que 40 mil pessoas morrem, as crianças morrem, isso começa a ter um efeito muito negativo para a imagem de Israel. E quando o TPI e contra a Corte Internacional de Justiça fala, eles estão errando, para a imagem de Israel, isso é muito negativo. Claro, eles também colocaram 3 do Hamas para serem presos, o TPI. Só que o impacto da imagem para Israel é muito maior. Porque o mundo muitas vezes vê, né? O Hamas é um grupo terrorista, o Hamas é um grupo radical. E a visão que se tem de Israel é de um país que foi criado para lidar com uma dor profunda dos judeus, que foi o Holocausto. O Hamas já tem a imagem dele negativa já tem consolidada, imagem negativa, né? Israel sempre construiu uma imagem positiva, né? Uma terra sem povo para um povo sem terra, mesmo a terra está no cheio de povo lá dentro, né? Mas foi construindo essa imagem. Só que o que aconteceu hoje, e isso sua pergunta é muito interessante, isso tem um efeito deletério na imagem de Israel, com certeza. Agora, tem outro lado, que é das relações internacionais. E qual que é esse lado das relações internacionais? No final das contas, quais são os limites das instituições internacionais? Quais são os limites vamos falar, da justiça do internacional, quando o que manda mesmo nesse cenário, que não tem uma polícia do internacional, que não tem uma força centralizadora, o que manda é o poder, a força e o interesse das grandes potências. E aí nós vivemos esse cenário que é muito triste, que é muito parecido também com o que acontece na guerra da Ucrânia, né? Uhum. O Putin tem uma ordem de prisão há 2 anos. Ele vai ser preso? Não vai ser preso. A guerra vai acabar? Não vai acabar. Essa é um pouco a natureza do internacional. Você mencionou inicialmente na criação do Estado palestino. Você acha que
Isso poderia ser um horizonte para uma resolução histórica desse conflito? Eu vejo a única possibilidade. A única possibilidade. Ah, é porque o Dani é um sonhador. Não, não é porque o Dani é um sonhador. Porque as outras soluções, elas são inúteis. Eu vou dar um exemplo. Hoje, se eu pego Israel, a população israelense, Cisjordânia e Gaza, e somo a quantidade de judeus e a quantidade de árabes palestinos, árabes israelenses, de cidadãos de Israel, aqueles que estão na Cisjordânia e aqueles que estão em Gaza, eu tenho meio a meio. Acredita nisso? 6 milhões e pouquinho de judeus e 6 milhões e pouquinho de árabes. Aí vem uma primeira possibilidade. Vamos fazer um Estado binacional. Vai ser um Estado só para palestinos e israelenses. Aí eu pergunto, Israel vai abrir mão da sua principal, o seu principal legado, que é construir um Estado para o povo judeu? Vai abrir mão disso? Vai dar para os palestinos os mesmos direitos que o cidadão israelense judeu tem? Eu vou responder, nunca, nunca. Porque a razão de ser de Israel existir, mesmo tendo uma ideia de cidadania que vai para além dos judeus, é um Estado para os judeus. Então, um Estado nacional, binacional, para mim é impraticável. Então, nós temos que entender o seguinte, mas é muito difícil, olha como é que está a situação. Qual que é a outra situação? Vão expulsar 5 milhões, 6 milhões de palestinos dali? Não vão expulsar. Né? Então, nós temos que voltar. Em 1947, Resolução 181, Partilha da Palestina. Mas ali tem território que não vai ser devolvido. Tudo bem. Resolução 242, 1967, né? Sai dos territórios ocupados, Gaza e Cisjordânia. A partir dali, todos os árabes vão reconhecer Israel. A partir dali, o mundo vai garantir aos israelenses que a sua segurança vai ser efetiva, mas ao mesmo tempo o direito de autodeterminação dos palestinos. Aquilo que foi dado a eles em 47, aquilo que foi reforçado em 67 e aquilo que foi iniciado em 1993 com os acordos de Oslo. Então, eu vejo assim, solução de 2 estados ou solução de 1 estado? Eu não vejo possibilidade a não ser 2 estados. E por isso que a União Europeia fala de solução de 2 estados hoje. É por isso que os Estados Unidos falam em solução de 2 estados hoje. Todos os árabes falam em solução de 2 estados. Só a extrema-direita israelense e os radicais islâmicos na Palestina que falam em um único estado. De um lado, os radicais israelenses, eu quero o Eretz Israel, o grande Israel. Do outro lado, os radicais islâmicos palestinos, eu quero a grande Palestina. E nenhum desses 2 lados vai levar. E aí fica nesse limbo e continua a guerra, né? E continua a guerra. Dani, diante de toda essa situação, como que você avalia a posição brasileira diante desse conflito? Manu, olha, o Brasil é um país de imigrantes, né? Eu quero dizer o seguinte, a maior comunidade japonesa do mundo está no Brasil. Uma das maiores comunidades polonesas do mundo está no Brasil. A maior comunidade libanesa está no Brasil. Síria está no Brasil. A comunidade judaica é enorme no Brasil, muito importante também. Então, o Brasil ele tem um papel importante porque aqui, né, meu avô libanês, eu sou libanês, um Brasil pequeno, vários amigos judeus. O Brasil é um país síntese. Isso é muito positivo, isso não pode quebrar. Um faz piada com o outro, o árabe, o judeu, brincam, é ótimo. E isso, de certa forma, reflete nas posições do Brasil. Em alguns momentos mais pró-Israel, em alguns momentos mais pró-Palestina, vai depender do governo. Governos mais à direita estão mais próximos de Israel. Governos mais à esquerda estão mais próximos da Palestina. Mas, independente disso, a posição ela tende a buscar um equilíbrio, né? Agora, é óbvio, né? Frente às situações extremas como nós vivemos hoje, o Brasil ele não deve ser uma força de intervenção, vamos dizer assim. Mas ele tem uma resposta, ele tem que dar uma resposta, até mesmo pela presença da comunidade palestina e da presença da comunidade judaica no Brasil, né, israelense no Brasil. E eu vejo que
a posição ela foi adequada desde o seu início, porque no dia 7 houve uma condenação claríssima da presidência e do Ministério das Relações Exteriores sobre o que aconteceu contra os judeus. Da mesma forma, quando desandou a resposta, também o Executivo e o Ministério das Relações Exteriores deram uma resposta clara de que aquilo não poderia continuar daquela forma. E eu vejo que essa é uma resposta de um país que tem independência, tem autonomia, mas que também preserva as suas relações, né, com as comunidades locais. Agora, a relação com Israel, especificamente, se deteriorou. Por que se deteriorou? Porque o próprio governo Netanyahu, ele começa a fazer muitas críticas ao governo brasileiro. E alguns ministros do governo Netanyahu fizeram críticas que foram desrespeitosas com o próprio presidente. Isso foi um fator que fez com que a própria resposta do Executivo e do Ministério das Relações Exteriores fosse pior a Israel. Então, tem uma variável interveniente aí que não é só o conflito, é a própria relação entre os governos, que foi se deteriorando com o tempo. Inclusive, nós estamos sem embaixador em Israel hoje. Né? O embaixador não voltou. Por quê? Porque a fala de alguns ministros israelenses muito negativa e muito desrespeitosa ao presidente da República, ela teve de ter uma resposta institucional. E é complicado porque volta naquilo que você falou no início da entrevista de você assume uma posição condenando Israel, você é antissemita. Se você assume uma posição condenando lá o genocídio na Palestina, você automaticamente é pró-Hamas. Então fica uma coisa muito complicada, né? Muito difícil. Dani, esse programa nosso, ele traz você aqui hoje, porque você faz uma discussão especializada, importante desse conflito, e é uma questão que está sempre presente na mídia. E uma pergunta que nunca falta aqui é o seguinte, mesmo para vocês que não são propriamente do campo jornalístico, mas como você vê a cobertura da mídia brasileira em torno desse conflito? Eu acho muito ruim. É muito ruim porque é uma visão editorial, infelizmente, né? E aí vai depender do veículo. Claro, alguns são mais confiáveis do que outros, eu tenho essa percepção. Mas, ao acompanhar, eu encontro alguns que buscam algum tipo de justiça jornalística. Mas a maior parte delas, quando a gente pensa o enquadramento do conflito, quando a gente pensa o agendamento do conflito, quando a gente pensa a maneira como é pautado o conflito por essas emissoras, nós vemos que existem limites claros e dificuldades em lidar com isso, por conta das pressões dos patrocinadores, das pressões do público que mais consome esse tipo de notícia, né? Mas é difícil ter informação adequada. Então, o que eu falo? Tudo bem, você gosta do veículo A, B ou C, mais ligado com determinadas visões de mundo, use, mas use todos, veja todos. E o mais importante, busque os veículos que estão lá fora. E que eu falo lá fora, eu não falo só da BBC, eu não falo só da CNN, né? Eu falo da Al Jazeera, eu falo do Haaretz. Inclusive foi censurada, né? Não, ela foi expulsa de Israel. Sim. Ela foi expulsa de Israel. Né? Não só ela, né? A própria American Express também, American Press, ela também teve vários equipamentos retidos por Israel. O presidente Biden, ele teve de interferir para pedir para devolver, porque eles estavam mostrando coisas que eles não queriam mostrar. Então, eu vejo assim, que nós temos que ter um olhar crítico, sempre um olhar crítico sobre essas notícias. A própria imprensa de Israel é mais crítica do conflito do que a imprensa brasileira. Né? Vai depender do veículo. Por exemplo, o Haaretz é um veículo muito interessante, porque da mesma forma que ele vai defender posições israelenses, ele vai criticar também posições israelenses. O Jerusalem Post, ele já é mais um governo, um veículo pró-governo, né? Mais alinhado. Mais alinhado. O Times of Israel, que é também um jornal antigo, ele tem uma visão que às vezes mais pró-governo, mas que traz às vezes também notícias que atacam o governo. Então, é importante ter essa visão do todo. Eu vejo que na mídia árabe, Al Jazeera, ela é um jornal bem equilibrado. Claro, sempre ponderando os vieses, sempre ponderando, né,
vamos falar assim, o lugar de fala, eu vejo que é um jornal muito interessante para acompanhar. Tanto a Al Jazeera quanto o Haaretz, né? O problema é que o Haaretz é pago. Então as pessoas têm mais dificuldade de acompanhar o Haaretz porque ele é pago. A Al Jazeera não. A Al Jazeera, ela é gratuita, né? Bom, esse diálogo está muito bom, mas nós vamos ter que marcar uma outra rodada, porque agora chegou a hora do nosso momento panfletagem, que é o nosso momento de indicação cultural. Bom, vamos então aqui com a indicação. Eu começo com esse momento da indicação cultural, falando de um filme que é A Negação do Brasil. É um filme de 2000, é um documentário que está disponível no YouTube. É aberto, né, para quem quiser ver. E ele é dirigido pelo Joel Zito Araújo. Esse filme é um documentário interessante porque ele é uma viagem na história da telenovela brasileira e particularmente da análise do papel atribuído aos atores negros que sempre desempenharam papéis subordinados nessas telenovelas. É interessante porque ele é baseado na memória do próprio autor, mas ele também traz, né, uma discussão e um manifesto de uma incorporação positiva do negro nas imagens televisivas do país. E isso é fundamental para a estima, né, no sentido também de construir representações positivas dessa população. Então fica aí a minha indicação, né, para quem não viu esse filme, esse documentário, ele é importante, fica aí a minha indicação para o nosso espectador e para vocês também. Malu, o que você tem para hoje? Só comentar antes, eu sou de cinema também, eu não conhecia esse documentário, então já fiquei muito interessada. Mas a minha indicação para hoje é o livro O Sol é para Todos, que eu li recentemente. Eu estou completamente encantada, né? É um livro que foi escrito nos anos 60, mas a história se passa na década de 30 no estado do Alabama, sul dos Estados Unidos. Então, aí, como contexto, a gente tem a segregação racial lá nos Estados Unidos. E o livro é muito interessante porque ele é narrado por uma criança de 8 anos, que é a Scout. Então, a gente tem aquela visão de mundo de uma criança que, ao mesmo tempo que é aquela coisa super criativa, né? Será que o vizinho da casa do lado, que nunca sai de casa, será que ele é um monstro? Né? O que será que acontece naquela casa? Então, você acompanha aquela cidadezinha pacata, mas depois a gente tem um pano de fundo que é o quê? O pai dela, o Atticus, ele é um advogado e ele vai defender um homem negro na corte acusado de estuprar uma mulher branca. Então, a Scout, o irmão dela, me fugiu o nome dele agora, eles vêm sofrendo ataques assim, seu pai defende negro, né? E eles vão tendo aquele conflito, né? Uma criança de 8 anos se deparando com o racismo e eles mesmo não entendem, né? Ela fica ofendida de estarem falando que o pai dela defende um homem negro, mas ao mesmo tempo ela fica assim, por que ele não pode defender esse homem, né? Então é muito legal a gente ver todo esse contexto pelos olhos de uma criança, né? Aquela cidade pacata, as brincadeiras, os amiguinhos e tudo, a vida na escola. Só que também vê pela perspectiva deles essa questão do racismo, como que a população dessa cidade se porta diante desse caso. E esse filme tem uma adaptação também, o livro é de 60, eu não sei se o filme é de 61 ou 62. E, inclusive, o protagonista é um grande ator de Hollywood na época, o Gregory Peck. Fica a indicação também do livro e do filme. Fechando com a indicação do Dani. Tem uma animação que eu adoro, é incrível, chama Valsa com Bashir. E do que se trata essa animação? Uma animação israelense, né? O Ari Folman, que vai escrever, né, o roteiro dessa animação, vai falar de um momento muito doloroso para palestinos, libaneses e para israelenses, que foram os massacres de Sabra e Shatila. E o roteiro é legal porque vai falar de um israelense, passaram aí várias décadas depois do acontecido. Ele era um soldado israelense que estava ali, só que ele sofria de amnésia. Ele tinha sonhos repetitivos, ele não sabia o que estava acontecendo, sempre envolvendo
cães que chegavam para atacar. E ele procura, então, um psicólogo, um psicanalista, para entender o que estava acontecendo com ele. E, aos poucos, ele vai voltando até essas reminiscências da guerra do Líbano, né? Até chegar, né, no ápice ali, que foi o massacre de Sabra e Shatila. E por que eu acho que é um momento interessante de assistir esse filme? A animação é belíssima. Quando eu vejo o litoral de Beirute, eu me vejo em Beirute, mas aí toda destruída pela guerra, mostrando toda a complexidade da guerra, né? E mostrando o impacto que tem na população israelense essas ações que eles fazem. Então, o que acontece em Gaza vai gerar uma geração de gente com trauma pós-guerra, uma geração de israelenses que vão ter muitos problemas psicológicos, e nós estamos ali no limite, na fronteira norte de Israel, né, com o Líbano. Então nós vamos ter uma nova valsa com Bashir. Bashir foi o nome de um presidente libanês, cristão maronita, queria assumir, e antes de assumir, ele é assassinado. E quando ele é assassinado, as milícias cristãs acham que foram os palestinos, mas não foram os palestinos. E vão tentar vingar no campo de refugiados de Sabra e Shatila com o apoio das forças israelenses. Então, vale muito a pena. Vale muito a pena. Bom, feitas as indicações, quero te agradecer, Malu, obrigado aí pela presença hoje. Obrigada pela confiança de estar aqui na mesa com você. Malu é a nossa produtora e hoje ela trocou de lugar, está aqui na mesa. das câmeras hoje. Muito obrigado, Dani, pela sua presença, foi ótimo contar com você aqui hoje. Eu que agradeço o convite, foi uma honra participar com a Malu e com o professor Sena, e contem comigo. E assim terminamos nosso programa. Lembramos a você que ele também está disponível no YouTube e nas plataformas Spotify e Deezer. Nos acompanhe por lá e também nos siga no Instagram. Um grande abraço e até a próxima semana.